Boa noite, Leonardo Messene. Boa noite, meu amigo Wilson Roberto. Entrando aqui. Boa noite, meu querido, tudo bem? Tudo jóia. Vamos aguardar aqui os demais. Tem que ficar um pouquinho para trás, Chegando. se cabuloso. Aqui. Doutora Ana Cristina já está aqui. Vamos convidá-la. Frederico também já foi convidado. Pronto, estou vendo aqui a Alexia Vivian, nossa querida secretária-geral da OAB. Olá, do Vale do Jaguaribe. Agora entrou. Boa Doutora noite. Ana Cristina, doutor Frederico Cortês. Só eu Grande estou prazer. paisana, ó. Só eu estou a paisana, a estilo de Ligotec, Lotec, entendeu? Mas porque Fique você está em outro tranquilo. patamar, viu? Eu sou advogado, você é investidor. Você tá lá em cima, entendeu? Ó, eu tenho que tomar a benção, viu, pai Wilson? A benção, pai Wilson. Nesse período de pandemia, não tem uniforme ou vestimenta ideal para nada, não. Aqui onde é que eu tô, A ó. gente vai Passa a minha trabalhando e filha, ó. vai fazendo aqui do jeito que dá. Vamos pra frente. Gente, o pessoal Ainda está bem que ele começando tá a no entrar quarto da aqui. filha hoje, né? Que da outra vez ele tava andando na cozinha. Não, eu tô aqui com a minha filha. Escritório, não aguentei não, muito cansado com o escritório hoje. Tá certo. Vamos lá. Só apresentar aqui, doutora Ana Cristina Freire, mestranda em Soluções Alternativas de Controvérsias Empresariais pela Escola Paulista de Direito e fundadora da Mediato, Câmara de Conciliação, Mediação e Arbitragem, com atuação muito interessante, que eu tenho absoluta certeza de que vai trazer muitas reflexões para quem nos está assistindo. Doutor Wilson Roberto, CEO do portal Juristas, e mestre em Direito pela Universidade de Lisboa. Nosso conterrâneo aqui, Frederico Cortês, cofundador do Instituto Protect Data e nosso coordenador aqui da área de Direito Digital da ABA Ceará. Um grande prazer receber vocês aqui. E as reflexões que nós vamos trazer hoje são deveras palpitantes, por um lado, mas que interferem diretamente no exercício da nossa profissão. E eu tenho certeza que ao longo do debate a gente vai esclarecer e trazer o porquê disso. Primeiramente, eu gostaria, gente, de ouvir a experiência da doutora Ana Cristina com a Câmara de Mediação, que ela vem atuando. Se eu bem entendi, Ana, você está trabalhando em parceria com o TJ, é isso? A parte de mediação e conciliação do TJ de São Paulo, ele credenciou a sua Câmara de Arbitragem para atuar lá? Como é que está funcionando isso? Boa noite a todos, muito obrigada pelo convite aqui do meu amigo Wilson, da ABA Ceará e de todos vocês, todos os ouvintes aqui dessa live. A nossa Câmara de Mediação chama-se Mediato, é uma Câmara privada homologada no Tribunal de Justiça, com foco em mediação judicial e mediação privada. Hoje a Mediato trabalha com um canal digital, onde temos mais de 5 mil conflitos resolvidos durante o mês, 90% deles são com foco em direito do consumidor, tá? Com toda esse momento pandêmico, onde as partes estão em casa e estão ali buscando seus direitos e buscando essa solução dos conflitos de forma rápida, eficaz e muito mais barata, Enquanto advogada, fui advogada militante durante mais de 10 anos na minha carreira profissional e há 5 anos resolvi empreender com a minha sócia, Luciana Loureiro, onde nós hoje vivemos o mundo da solução adequada de conflitos.
A Mediato também é uma empresa de mediação e arbitragem, mas hoje a nossa crença, enquanto advogadas que deixamos aí o ofício da litigância, né? Hoje nós trabalhamos com autonomia de vontade das partes, ou seja, as partes como protagonistas. E eu enxergo hoje que o advogado ele tem um papel muito mais consultivo, né? Um papel muito mais de colaboração diante dessas relações. Então, a parceria que nós temos com o Tribunal de Justiça, enquanto Câmara Privada, é sim de ter esse movimento de credenciamento, de termos os mediadores judiciais, que são aqueles também vinculados ao tribunal, com atuação nacional. Hoje a Mediato, aí, em virtude desse movimento online, né, nós podemos atuar tanto nacionalmente como internacionalmente. E hoje defendemos o princípio da extraterritorialidade desses termos de mediação, que é um dos artigos que foi escrito por mim, aí num congresso de Portugal, falando sobre esse efeito, né, desse termo de mediação trabalhado na plataforma online. Ana, mas a tua plataforma, ela de algum modo está integrada, por exemplo, o site ou alguma coisa do Tribunal de Justiça de São Paulo? Não tem nenhuma plataforma que seja integrada, até porque essa modificação aí da resolução da 358, né, do CNJ, ele deu um período aí para os tribunais, deu um período de 18 meses para que eles pudessem estar verificando sobre a égide do CNJ, que está aí fiscalizando, né? Hoje, a única ligação que nós temos com plataforma direta junto aos tribunais é a própria Concilia Jude, que é uma plataforma direta do CNJ, que faz com que a Mediato também seja uma entidade formadora. Ou seja, hoje nós somos entidades formadoras capacitadas para capacitar os mediadores enquanto mediadores judiciais e fazermos essa capacitação também dessa atualização desses mediadores que estão aí buscando um caminho de conciliação. Mas é esse o caminho. Eu já fui aluno da Ana, viu? E um excelente curso, viu? Obrigado, Wilson. Ser amigo não vale. Mas a gente se esforça muito aqui para ter como nós somos a segunda Câmara aqui em São Paulo com o selo do CNJ, né, de podermos fazer essa formação, e também com a aplicação do EAD, né, que foi um dos movimentos que o CNJ orientou, né, a partir do ano passado, e que para fazer essa formação de maneira online, todos nós nos adaptamos a esse momento pandêmico, nós estamos aqui buscando e trazendo essa formação para os mediadores aí do Brasil. Legal. É fato, né, que o judiciário ele não está comportando a quantidade de demandas que são submetidas à apreciação. Esse trabalho das câmaras de arbitragem, de mediação e conciliação, eles são fundamentais, até mesmo pouco utilizados ainda, especialmente pela administração pública, que detém, sei lá, vou chutar aqui, mas em torno de 70% das demandas judicializadas envolvem a fazenda pública, a administração pública. E ela ainda pouco se utiliza das câmaras de mediação e arbitragem para resolver os conflitos, né, disponíveis, os conflitos aonde elas podem dispor, né, daquilo. Por exemplo, questões contratuais como realinhamento de preço, repactuação, que poderiam facilmente ser resolvidas em câmaras de arbitragem, dispute boarding, enfim, vários mecanismos desses extrajudiciais para resolução, eles simplesmente acabam desaguando no Poder Judiciário na grande maioria dos casos. Então, é fato que o Poder Judiciário ele não suporta mais essa quantidade de demandas, né? Então, eu queria ouvir do Wilson, que é também um cara muito entendido nessa parte de tecnologia, né? Assim, quais os caminhos que ele vê para a gente tentar tirar um pouco do Poder Judiciário, né, essa carga de demanda excessiva. Câmaras de mediação e arbitragem, mas também tem outras plataformas aí que a gente estava conversando no bastidor, né, que também tratam de direitos dos especialmente consumidores. Eu queria te ouvir, Wilson, quanto a isso. Como é que a gente utiliza essas formas alternativas para desaguar, para tentar
descongestionar um pouco o Poder Judiciário? Eu acho o seguinte, eu acho que no Brasil ele deveria ter como ponto inicial para alguém, se alguém quiser demandar alguém, alguma empresa, alguma pessoa, ele deveria passar antes ao menos por uma mediação, entendeu? Existem países aí, a maioria deles, que o requisito da mediação ela é obrigatória, entendeu? Na Justiça do Trabalho houve por um muito grande tempo uma iniciativa muito boa das comissões de conciliação prévia, né, CCPs, né? E muita coisa já era resolvida nas CCPs. E o que é que foi que houve? O STF, depois de muito tempo, ou foi o TST, entendeu que o acesso ao judiciário não poderia ser barrado por uma necessidade prévia de uma mediação. E eu acho que você não está barrando o judiciário, você está possibilitando que as partes, antes de uma medida judicial, elas entrem em uma solução amigável. E a Ana, no curso dela, todo mundo fala também, que na mediação você tem a possibilidade de não quebrar aquele elo que você tinha de amizade, de carinho, de tudo mais com a outra parte. A partir do momento que você judicializa e recebe uma sentença, e você é obrigado, através do cumprimento de sentença, a pagar uma condenação, aquilo ali, talvez aquela relação com aquela pessoa você nunca mais vai ter, entendeu? E na mediação, a gente tem essa possibilidade, né, Ana, de fazer que isso ali resolve, entendeu? Eu mesmo fiz uma audiência hoje, na primeira audiência, a gente chegou até R$3.500, a parte não recebeu, queria R$10.000, com um suposto dano que ela entendia. Fizemos hoje a instrução e ela confessou hoje por A mais B, entendeu? De que não teve dano nenhum. Ao término da instrução, o próprio juiz disse, eu não vou deferir a prova pericial, eu acho que já está claro e tudo mais. Ele disse, doutor, e nós não queremos a prova. Mas até mesmo, para pôr um ponto final, eu ofereço R$1.000. Aí ele chegou e disse, doutor, o senhor ofereceu 3.500. Eu disse, doutor, 3.500 era quando nós não tínhamos nada. Agora, com o depoimento, eu entendo que essa ação é improcedente. O que é que foi? Deu-se uma nova oportunidade à parte contrária, que estava demandando, e ela aceitou a proposta de R$1.000. E no direito americano, por exemplo, você vê que, inclusive, até inquisição de testemunhas é possível ocorrer extrajudicialmente, até mesmo sob as penas da lei. Se você mentir naquele ato, isso aí você está muito. Então, se criar o hábito da mediação prévia, até mesmo haver uma orientação legal, de fato, tem uma lei obrigando isso aí, a própria lei que instituiu a mediação, dizer que ela é um requisito prévio, ela já poderia ter com muitas Lotex aí, muitos legal tex, na verdade, poderiam estar surgindo aí agora, justamente para evitar essa massa. E eu converso muito com ela também, ela disse, Wilson, até mesmo nos sites de reclamações com consumidores e de reclamações nas agências reguladoras, como a Anatel, a ANA, a ANS, etc., as empresas já estão aceitando, muitas vezes já fazer um acordo ali naquela fase. Ou seja, ela está no PROCON também, ela está vendo que é muito mais interessante ela chegar e fazer um acordo do que ir para o judiciário. Um custo de manutenção de um processo é muito alto. Para uma grande empresa, ela pode chegar até na ordem de 700, R$1.000 por mês só para manter um processo. Entendeu? Essa iniciativa da ANA, fazer 5 a 10 mil acordos por mês por meio de mediação, isso é fenomenal. São 5 a 10 mil processos a menos no judiciário. Eu acho essa resolução também. Existem também movimentações
de mediação, não tão somente na área de consumidor, mas também já vejo uma mudança na Justiça do Trabalho. A Justiça do Trabalho já está passando a aceitar um pouco mais a mediação, mesmo a extrajudicial. Eu já, logo quando houve a reforma trabalhista, fiz acordos extrajudiciais e que não foram homologados judicialmente depois. Então, existe também a necessidade do judiciário também colaborar com essas iniciativas extrajudiciais. Existe também, como mediação também, em tributos, existem as transações tributárias. Existe também uma movimentação também forte agora, principalmente agora iniciou no Tribunal do Paraná, a criação de câmaras de mediação para recuperação judicial. Isso aí são fenomenais, porque quantos processos, quantas pessoas não pedem habilitação, ficam reclamando, ficam que vão dizer que vão votar contrariamente contra a Assembleia de Credores. Se você chega já com tudo mediado, já está tudo praticamente pronto. Vai ser só uma validação final. E até mesmo com a própria ministra Nancy Andrighi fala, é também que, se a parte já mediaram, qual a necessidade também do judiciário em homologar aquele acordo? Todo mundo faz homologação hoje, a Ana faz muito também, todos os acordos dela, porque ela sabe que se ela não fizer, por veneta de algum juiz aí lá na frente, ele possa dizer que não concorda e dê prosseguimento a uma demanda judicial. Tudo isso aí é muito mais de concepção e de entendimento de como o judiciário deve agir do que só assim as legal techs podem crescer também e colaborar também com a diminuição considerável dessa judicialização. E isso também não está ferindo a advocacia. Eu acho que são novos meios de que o advogado pode lidar. A Ana, por ser mediadora hoje, ela não deixou de ser advogada. Ela tem toda a noção de tudo isso aí, mas ela aplica hoje o direito que ela aprendeu, ela aplica na mediação. Existe um estigma na advocacia brasileira que advogado é aquele que litiga e não aquele que é consultivo, é aquele que prevê danos futuros, aquele que quer ser preventivo. Essa relação também ideológica do advogado brasileiro deve acabar. Eu acho muito mais bonito o Ana ter 5 a 10 mil processos acordados por mês do que um escritório de advocacia está aumentando a massa de processos, mais de 10 mil processos por mês para ele. É ótimo, ele é ótimo. Mas será que está sendo... Mas será que está chegando no resultado final? O que o cliente objetiva e o que a parte do outro lado também objetiva? Qual é o meio termo aí? Agora é contigo, Fred. Vamos ouvir o Frederico Cortez. Eu só queria comentar, Wilson, em cima do que você falou, é um ponto interessante. Por exemplo, em Portugal, lá existem determinados assuntos que é matéria de arbitragem obrigatória. Então, por exemplo, assunto relacionado a direito desportivo. Você não pode judicializar se não tiver um julgamento de um tribunal arbitral. Algumas matérias, inclusive, relacionadas a tributos também são reservadas à arbitragem. Então, lá em Portugal, eles fazem um recorte de alguns assuntos que são assuntos que devem ser resolvidos por meio de arbitragem. Sim, e acabou. sim. Para desafogar o judiciário. Não, agora, claro, é muito isso também. A desportiva também, ela é uma justiça à parte, né? Ela funciona tudo à parte. E, segundo os regulamentos dela também, ela penaliza quem vá para o judiciário, né? Sim. Mas não impede que se vá para o judiciário. Né? Lá é matéria reservada. E tem vários tribunais arbitrais, por exemplo, em matéria tributária,
que faz com que assuntos, né, de menor relevância você possa resolver por arbitragem, sem precisar ir para o Poder Judiciário. Né? Mas, enfim, vamos lá, meu amigo Frederico Cortez. Como é que a gente diminui esse excesso de processo aí no Judiciário? Como é que a gente faz? Primeiramente, agradecer o convite, né? Capitão Andrei aí, à frente da aba, mestre Wilson, professor Wilson, pai Wilson, né? Tem que pedir a benção, né? Aqui a doutora Ana Cristina, que é um prazer também, que é uma grande operadora de uma envergadura jurídica maestral, né? A gente vê aí pelo trabalho que ela está fazendo, de excelência. Eu elegi aqui alguns pontos que nós temos primeiro que discutir. Primeiramente é um aculturamento para nós advogados. A nova advocacia, eu até escrevi no Instagram, eu sempre, umas frases que a gente bola e escreve, é aquela que dispensa o embate desnecessário. É como o Wilson falou, o Andrei falou, advogado não é mais aquele que grita, não é aquele mais que impõe, é aquele que convence por meio do diálogo, da tese, da lei, e vê qual é o melhor caminho. Nós tivemos um caso prático no escritório há 4 anos, onde clientes nossos, felizmente, foram passear na Argentina, 4 casais, e os 3 casais faleceram no acidente. Foi uma tragédia. E nós representamos as filhas, tá? E lá eu pude notar o que a mediação lá, como o Wilson falou, é obrigatório você passar pela mediação. Porque o processo na Argentina é caro. Se você for judicializar na Argentina, é caro, é demorado. E a conversa é feita no escritório da mediadora. Como o Wilson falou, é espelhado nos Estados Unidos. Os advogados vão até lá, e lá, se surge o acordo, lá mesmo é homologado e pronto. Não há necessidade nem de ir para um prédio físico do judiciário. E começamos. 2, 3, 10 meses, nós finalizamos o acordo. E aí, se eu tivesse judicializado, se eu tivesse feitado, não, vamos judicializar, teve a crise na Argentina que caiu. A moeda lá foi totalmente defasada. A gente não ia ganhar nada. Ainda perdemos, mas bem menos do que se a gente fosse esperar. E quando se fala de ferramentas tecnológicas, ela é muito bem-vinda, é necessária, mas que preserve o trabalho da advocacia, a presença do advogado. Por quê? Aí agora eu vou começar a parte da Lautec. Não são todas, tá? Existe muita ferramenta positiva, muita ferramenta que está construindo, que está somando, está nos ajudando, mas tem também muitas ferramentas oportunistas. Saiu recentemente no G1 um exemplo e que o representante diz claramente, não, nós assumimos o direito da parte e vamos trabalhar para aumentar o ganho. Eu penso que isso não se encaixa dentro do conceito legal, do direito, do respeito à legalidade, à ciência do direito e à justiça social, que é a função do Poder Judiciário. Certo? Então, nós estamos transformando o direito num ativo judicial. Se questionar. Vai virar uma moeda, né? Vamos supor, o Wilson falou... Vamos tokenizar aí, tokens, né, Fred? NFT, vai ter NFT agora? É isso? Né? Vamos falar que vai ter NFT, certo? Então, como é que vai ser isso? Porque se for parte... Porque já existe, o Wilson falou a respeito de... Tem muitas aí de aviação, passagem aérea, atraso, não é verdade? Agora, quando as partes estão lá e buscam aquela plataforma de mediação, aí é diferente, tá? Aí não há por trás uma pessoa que queira ganhar em cima do direito da parte lesada. E também, essa questão do aumento da judicialização é porque, infelizmente, ainda no Brasil, se acha que o Poder Judiciário é para fim de enriquecimento, quando fala de dano moral. Diversas vezes, doutor, quanto é que eu vou ganhar? Eu digo, olha, esqueça o dano moral. O seu principal objetivo é ter o seu direito reconhecido. O dano moral vai ser um reflexo, é um acessório. Ou seja, isso eu já demovo de imediato o cliente quando chega no escritório. Relação de consumo. E o dano moral? Não, cara, tu quer enriquecer, ou tu joga na Mega Sena, ou vai saber se teu pai é rico, ou vai minerar alguma pedra preciosa não sei aonde. Mas na justiça você não ganha dinheiro com dano moral.
E o É uma Bitcoin? sanção. E o Bitcoin, Fred? Não, aí é outro assunto, viu? NFT, vamos falar de NFT, que é mais negócio. Tá? Então, voltando aqui, então a gente tem que ter muito, a gente tem que fazer um divisor, por exemplo, essa questão aqui no CJ Ceará, a resolução aqui é 85/2020, que ela abriu para o cadastramento de plataformas eletrônicas digitais para o meio de solução de conflitos. Ok, beleza. Agora, essas plataformas vão ter uma chancela, queiramos ou não, carimbado lá, TJCE. Você imagina uma parte que é leiga, que não entende a hierarquia, certo? E ela vê aquela plataforma como um órgão do TJCE. Doutora Ana, me corrija se eu estiver errado. Ela enxerga aquilo ali, bom, aqui é a justiça cearense. Se ela não estiver tecnicamente amparada por um advogado, então, seu direito não vai só ter aí, ele vai mais além um pouco. Como vai ser isso? Ela vai ser lesada por falta de uma defesa técnica. Concordam? Então, eu acho que tudo é meio termo, né? Nem para cima, nem para baixo. É caminhar junto. Agora, eu entendo que essa... Oi. Não, se me Pode permite. O tema que tu toca é extremamente interessante, porque ele decorre do segundo item aqui da nossa pauta, que é o CNJ, né, criou uma resolução, a 358/2020, determinando aos tribunais que no prazo de 18 meses, né, ou desenvolvessem ou, né, contratassem plataformas para resolução de conflitos, né, de forma virtual. E aí, entra nesse caso aí que você está colocando do TJCE, que ele fez essa resolução para contratar alguém para operar essa plataforma para ele, para instalar. Então, de fato, não é uma câmara de arbitragem ou uma plataforma de mediação e arbitragem fora do Poder Judiciário. Não é algo que está distante, é algo que está integrado. É ele que está contratando para fazer esse serviço para ele. Ou então, uma se ele não fizesse isso, se ele a plataforma não para fizesse... assumir esse trabalho. Ele delega, na verdade, está delegando. Exatamente. Mas ele poderia, por exemplo, por ele mesmo, criar essa plataforma e utilizar. Sim, onde é que eu estou querendo sim. chegar? Ela é vinculada, sim, ao Poder Judiciário. É diferente de uma Câmara de Arbitragem que esteja fora do Poder Judiciário, que trate de questões estritamente fora. Aí não, ela está vinculada, ela está ligada ao tribunal. Mas vai lá, prossiga aí. Perfeito, perfeitamente sua colocação, para separar essas fases. A Câmara Mediadora, a doutora Ana que representa, ela faz o papel dela, Câmara privada, não é isso? As partes vão lá, negociam, se achar um ponto em comum, um consenso, pronto. Lava, se homologa, perfeito. Não é isso, doutora Ana? Também. 99% é online. Também, Fred, enquanto Câmara Privada, a gente goza de alguns benefícios porque temos algumas obrigações em contraprestação a essa homologação judicial, né? Enquanto Câmara Privada, homologada pelo Tribunal de Justiça, nós temos o dever de pegar de 20% do que nós fazemos em caráter privado, a gente devolver em serviço para o tribunal. Então, o tribunal também nos nomeia como Câmara Privada de Solução de Conflitos. Então, aqueles casos em que a gente não está falando de justiça gratuita, nós podemos cobrar, o mediador pode cobrar pelo trabalho dele na sessão de mediação. Então, enquanto mediadora, eu também tenho os deveres de um funcionário público, hoje eu sou uma auxiliar da justiça, porque eu sou mediadora judicial, então eu colaboro com essa solução de conflitos. Então, eu acho que o que você trouxe aqui é muito pertinente quando você traz essa venda de ativo, né? Eu acho, até discordando um pouco aqui do Wilson, para mim a venda de ativo de algo que é meu, torna a operação dessa solução de conflito confusa ou digamos, inviável, né? Porque hoje na Justiça do Trabalho, não sei se vocês também têm atuação aqui, você vê os advogados comprando esses créditos dos reclamantes.
o que dificulta uma mediação, porque você deixa de tratar com o direito da parte e passa a tratar com o direito de terceiro, né? Então, Com isso viés é algo econômico. Porque você... Perfeito, que aí você não tem o manejo desses meios adequados de solução de conflitos, né? Quando eu trago o manejo do meio adequado, eu dou o direito que as partes que elas possam optar por a sua, como a gente tinha conversado um pouquinho antes aqui da live, da disponibilidade de direitos aí entre o dano moral ou indisponibilidade. É muito subjetivo um juiz, inclusive, mensurar essa dor do outro, né? Então, por isso que dizemos que aferir um dano moral, como você bem colocou, o advogado que incentiva a cobrança do dano moral é um advogado que não serve para o mundo da operação, da solução do conflito, né? Ele tem que defender o direito do seu cliente. Se há uma quantificação de dano moral, a dor é de quem a sofreu, né? Você não pode transferir essa dor nem esse ativo para um terceiro. Então, de novo, eu acho que quando tratamos aí dos meios adequados de solução de conflitos, nós temos uma gama de possibilidades de trabalho, né? Hoje, a mediação, ela cabe na maioria das relações, nesse resgate. Hoje, quando tratamos de mais de 5.000 conflitos aqui com sucesso na Câmara, eu posso dizer para vocês que eu tenho a confiança de que o produto funciona. Então, quando eu digo que o produto funciona, é você poder aferir essa possibilidade do cliente voltar a comprar com a empresa, porque é uma empresa que tem um manejo diferente em tratar o conflito daquele cliente, é aquele que não deixa o conflito ser escalado, que ele trata na ouvidoria, que você pode enxergar a análise econômica desse conflito especificamente, que é sobre isso que eu estou estudando na minha tese de mestrado, é entender essa escalada de conflito, quanto o conflito custa na solução da ouvidoria, quanto ele custa no PROCON, quanto ele custa no JEC. Então, isso tudo é mensurável. E a cabeça do advogado, mais do que nunca, precisa ser estratégica. Precisa trazer uma solução, de fato, efetiva. E não mais só a busca dessa colocação que você fez, que para mim foi perfeita. Se você quer ficar rico, procura outro meio, não é o judiciário. O Estado está aqui para intervir onde você não pode decidir. Né? E é como o Andrei falou, né? O capitão Andrei aí, que uma coisa é a Câmara de Mediação, que é um trabalho à parte, é fenomenal, mas está ligado. Outra coisa é o Poder Judiciário trazer para dentro uma plataforma digital com seu selo, com seu DNA, não é isso? TJ. E aí essa parte é escantear a advocacia, essa plataforma. Não, a advocacia aqui não entra. E aí, será essa plataforma, será que é a mesma que está comprando esse direito, que vai assumir? Como é que fica a substituição processual da parte? O nosso Código Processual é muito claro, ela diz quem pode assumir a ceder o direito do outro. Não é qualquer um, e nem qualquer situação. E aí, Frederico, ainda tem um ponto curioso, né? Por exemplo, uma coisa é você buscar lá a Câmara de Mediação e Arbitragem da Fiesp, né? Você vai lá, não necessariamente com advogado, mas você quer resolver aquele conflito lá, elege o árbitro, normalmente lá vão com advogados, mas você ir lá e resolver como você pode resolver numa mediação, né, dentro do seu próprio condomínio. O síndico vai lá, faz a mediação do conflito entre dois condôminos e resolve lá. Então, não tem problema nenhum. O ruim né, e o que entendemos como equivocado quando o artigo 133 da Constituição, que diz que o advogado é indispensável à administração da justiça, ele é esquecido dentro de uma plataforma que era para ser instalada pelo próprio Poder Judiciário, mas que ele terceirizou, ele contratou. Ele vai abrir um processo licitatório para contratar alguém para fazer aquele serviço que era dele, sem incluir o advogado nessa participação. E aí corre os riscos, por exemplo, que o Frederico colocou aí. A mesma plataforma que venha a eventualmente comprar direitos, de repente pode ser a plataforma que vai mediar, né? Já que não há nenhum óbice
pelo menos na resolução, não tem, na resolução que o TJCE colocou, não tem nenhum obstáculo a isso. No edital, não. Né? Não faz nenhuma menção. Ainda há esse risco a se colocar. Fora que o contato, como vai ser feito, né, pelas partes e a divulgação, ela pode vir a lesar, né, a pessoa, de repente, busca o Poder Judiciário para tratar, né, de uma mediação, desassistida por advogado, sem saber, né, a expectativa da mensuração do que é que ela teria de direito, né, a receber, para chegar em uma solução que muitas vezes vai ser lesiva para o hipossuficiente. Porque quem não é hipossuficiente, certamente vai estar, certamente não, possivelmente vai estar assistida de um advogado. Agora, o hipossuficiente, ele vai chegar lá, vai resolver o conflito dele, vai voltar para casa, mas provavelmente, né, saindo em uma condição que não seja a mais favorável. Claro, entendo também a importância da mediação, né, não só para decretar aquele conflito naquele momento, que muitas vezes uma sentença ela não resolve a disputa. Ela resolve aquele caso, mas o conflito ele ainda perdura, né? Ainda recorre, envolve outras partes, envolve sentimento, envolve, né, todo um contexto de uma relação que uma mediação pode resolver. Agora, lançar a plataforma vinculada ao Poder Judiciário sem que o advogado participe, né, eu acho que não seria a melhor saída. A gente viu, inclusive, isso daí, por exemplo, quando o cartório pôde vir a realizar divórcio consensual, foi incluída lá a obrigatoriedade da presença do advogado, né, que poderia também ter sido outra solução, assim como essa, já que se tratava de uma resolução consensual, né, em que o advogado fosse vir a ser excluído. Então, o que não fizeram com o divórcio consensual acaba, né, aparecendo agora, né, em alguns casos, sob o manto ainda de justificar por meio da resolução do CNJ, que não diz que a presença de advogado é facultativa ou que tem que ser excluída. Ele simplesmente permaneceu, no nosso entendimento, né, sob o manto do que diz o artigo 133 da Constituição Federal. Mas diga e aí, até agora não vi nenhuma manifestação da OAB, né? É outro ponto. É outro ponto a ficar atento. Não vi nenhuma manifestação da OAB. Queria só aproveitar um intervalo aqui, essa pausazinha, para saudar o meu amigo Richardson Reis, presidente da OAB lá do Vale do Jaguaribe, Davi Por Deus, presidente da OAB do Sertão Central, que estava aqui com a gente também. Nosso amigo Gabriel Brandão, Frederico, que também está aqui nos assistindo. Roberto Araújo, juntos conselheiro hoje. estadual da OAB Ceará. E o Ramon, diretor da Caixa de Assistência aqui do Ceará, que também está nos acompanhando. Mas vamos lá. Wilson. Então, só continua. Só terminar aqui, eu gosto de falar, viu? Quando eu começo, Maria, tem que me cortar mesmo. Fica à vontade. Mas, o que me preocupa é como o Poder Judiciário enxerga isso sem um advogado. Tá entendendo? Ou seja, será que o advogado está ficando cada vez mais à margem em prol da tecnologia? Não, olha, o advogado não precisa. Nós temos aqui uma Lautec que ela te liga, te joga um algoritmo, o teu ganho médio deve ser esse aqui, tá bom para ti, é rapidinho, resolve. Ou seja, aí o artigo 133 da Constituição Federal de 1988 será sepultado, né? Eu indago aqui. Até que ponto o advogado vai ser ainda necessário para resolver um conflito ou representar uma parte? Nós, advogados, nós estamos em evolução, igual com a justiça. Nós estamos crescendo. A mentalidade que eu tenho hoje, de quando iniciei a carreira, totalmente diferente. Maria, se eu chegasse, aqui é 50 mil reais, é 100 mil reais dando moral. E era valente que eu vou dizer. Hoje eu digo, não, calma aí, meu amigo. Aqui não é capaz de ficar rico, não. Porque a experiência me trouxe isso. Que não é salutar, não é saudável. Porque você cria uma expectativa no cliente e no final não vai dar certo.
Então, hoje, todos nós temos uma mentalidade muito mais evoluída, mais crescida, profissionalmente, juridicamente, porque nós passamos por isso, estamos constantemente em crescimento, em evolução, como pessoa, como profissional. Tá? E agora, o judiciário tratar a advocacia dessa forma reduzida, diminuta, isso ainda eu não estou compreendendo, ainda não estou conseguindo processar essa questão de judiciário, plataforma de solução de conflito e advocacia esquece. Doutora Pode Ana, continuar. eu percebi que ela está, né, aqui instigada para dar algum pitaco aí sobre o tema. Diga aí. Então, Fred, eu tenho um dado aqui para trazer para você que talvez faça aí um match com o que você está trazendo aqui para a gente, né? A plataforma de negociação de conflito, ela é meio, tá? Ela não é solução. Se eu te falar que se a gente tratar uma carteira só com robô falando sobre aquele conflito, eu tenho um percentual de 90-10. Apenas 10% é resolvido. Se eu tratar um caso em que eu envolvo as partes, que eu envolvo o interesse, que eu envolvo a posição de cada um deles e que eu tenho a representatividade do advogado, eu estou falando do inverso de 90-10, tá? Então, eu quero te dizer que o que a gente tem aqui de novo movimento, o Wilson adora falar sobre o advogado 4.0, o advogado da Lutec, o advogado da startup, quando ele abriu aí, que ele estava fantasiado de startup, né, Wilson? Com todo o respeito, eu trago para você que eu acho que o movimento de escuta, de humanização, de diálogo, abertura do diálogo, do resgate, e sim da presença do advogado, como a própria OAB Federal, ela incentiva, né? Ela diz que o advogado ele tem o dever de incentivar o uso dos meios adequados de solução de conflitos e não de deixar o advogado à margem. Então, eu queria te dizer que assim, o dado que eu tenho aqui como operadora de sei lá, milhões de casos aqui em 4 anos que a Mediato tem aí, 3 anos, né, que a Mediato, que eu tenho como Mediato, que nós temos outra Câmara de Mediação, posso te dizer que eu sou a primeira defensora do movimento humanizado, da presença das partes nessas sessões, ainda que de forma digital. Não, Legal. certamente, construção de consensos, né? Existe essa linha, não é isso? A construção de consenso. Como eu falei, o advogado não é mais de grito, não é de litígio. Ele vai litigar dentro do direito, na petição. Mas o tratamento é outro. Não existe mais aquela raiva de um advogado para outro, né? Que antigamente você olhava um advogado de outra parte, parecia que estavam trocando fogo, né? Entre um advogado e outro. E hoje não. É um coleguismo, há uma racionalidade maior. Mas a questão que eu trago aqui é pela experiência aqui do TJ Ceará em relação a o edital 85/2020, que ele não traz a figura do advogado. Sequer ele suscita, olha, ficam as partes, né, faculta as partes a ser representadas por seus advogados, mas nem isso. Então, o meu receio é essas plataformas delegadas, que são privadas, tá? Que é totalmente fora do conceito de uma Câmara de Mediação, totalmente, eu acho isso, entendeu? Embora o fim seja a mediação do conflito, né, a redução do prazo de julgamento, mas o meu receio é, como você falou, você está vinculada, você é uma servidora pública. A sua natureza hoje é de servidora pública. Você tem que prestar conta com o TJ São Paulo, você tem princípios a seguir, tem a contrapartida de dar ao TJ São Paulo, não é isso? É uma roupagem segura, totalmente segura. É diferente de uma Lautec, que compra o direito e torna em ativo judicial, e negocia e quer ganhar em cima do direito da parte. Você não faz isso. Nem de longe. Não é nem teu escopo. Agora, as Lautec que tem por aí estão fazendo sim. Tá? E os TJs estão embarcando nessa ondinha. TJ do Ceará está embarcando nessa ondinha. Enquanto a OAB não for forte e questionar, a aba Ceará, nós oficiamos, e até hoje eu não sei, tivemos resposta, Andrei? Não. Não tivemos resposta. Ou seja, é uma indiferença à advocacia cearense. A verdade é essa. Aqui, um caso nosso, viu, doutora Ana? Entendeu? Aqui é um caso nosso.
tô com raiva de ninguém, não, entendeu? Certo? Mas aqui é um caso pontual Vamos nosso. propor uma isso, cara. mediação aí. Pronto, vamos trazer imediato aqui pro TJPE. Eu Aí acho eu que concordo, pronto, aí, ó. Aí, ó. a doutora Ana toca num ponto que é muito interessante, né? Pelos dados que ela coloca aí e pela experiência, 90-10, né? O percentual que ela coloca de resolução de disputas, estando com advogado e sem. Então, nada obsta que diante dessa realidade encontrada aí, em quem já está fazendo isso, né? Já que o TJ de São Paulo já faz isso há mais tempo, né? Nada obsta que se coloque no edital, que se inclua, que se tenha esse cuidado, porque essa experiência, Frederico, que você coloca aqui, ela também acontece em outros tribunais, né? A gente também teve monitorando em outros tribunais também. Agora eu não vou saber precisar, mas eu vi mais 2 tribunais que tinham lançado edital também no mesmo sentido, né? Excluindo advogado e provavelmente, né, eles vão tentar mediar sem recomendar, né, que se chame o advogado para tentar matar o conflito o quanto antes. E aí, eu acho que esses dados e essa experiência de São Paulo, ela poderia servir de parâmetro, se não para o CNJ, né, também dar um direcionamento nesse sentido, mas para os tribunais começarem a seguir também, a entender, a dar um incentivo maior à participação dos advogados. E, sobretudo, ter um controle maior sobre a possibilidade de atuação da empresa, né? Para evitar que a empresa, ou se não a própria, mas do mesmo grupo empresarial, consiga fazer a compra de ativos e a mediação do próprio conflito, né? O que viria a ferir qualquer princípio básico da mediação, né? Mas o nosso querido convidado Wilson, ele está aí só anotando as observações, pensando aí. Wilson, nos dê uma luz aí sobre essas plataformas aí trabalhando como contratadas do próprio Poder Judiciário, né, e de repente podendo fazer aquisição de ativos, né, de eventuais requerentes, né, ou potenciais requerentes do Poder Judiciário, e atuando como a própria mediadora. Não teria que ter um cuidado maior dos tribunais nesses editais que estão sendo lançados na praça aí? A questão é o seguinte, falamos em termos de direito civil, né? Se o direito for disponível, pode haver uma seção de direitos, né? Isso aí já é uma coisa muito antiga já, e é um mercado também muito vasto aí também, só falar em precatórios e os próprios direitos creditórios também, né? Que é tecido também. E hoje existem muitos fundos de investimentos que estão adquirindo não só precatórios, como também direitos creditórios, tantos que sejam federais ou estaduais, etc., como também de particulares, de bancos, de grandes empresas, etc. Eu entendo que a aquisição desses ativos possa dificultar a mediação, mas eu já escutei também amigos meus dizendo que eu comprei um crédito, trabalho por 1 milhão e de um mês depois a empresa optou para fazer um acordo com a gente por 2 milhões. Mas a dívida era de 8 milhões. A gente fechou. A gente também não foi uma forma impeditiva a fazer o acordo, a mediação em si. A questão é o seguinte, que está havendo uma controvérsia aí quanto a isso. Pode dificultar? Pode. Mas a questão é o seguinte, mas a parte só cedeu também o direito porque a outra parte também não quis fazer acordo. Se ela tivesse, digamos o seguinte, um processo que já está, os fundos compram pelo menos processos grandes que já tiveram decisões de segundo grau. Ou seja, ele teve toda a fase
de conhecimento, teve a sentença, teve apelação, teve julgamento do tribunal, porque essa empresa em nenhum desses momentos já procurou a outra parte e negociou. Será que isso... A Ana até mesmo já presenciou também aí que, às vezes, o acordo dela, se ela pagasse à vista, poderia ser até 10% ou 20% mais barato do que ela pagar com 30 dias. É mentira minha, Ana? Na verdade, isso faz parte da negociação, né, Wilson? Então, Quando você abre as possibilidades de negociação, as partes têm o poder de decisão. então, E o momento da mediação é um momento muito peculiar, né? Que, inclusive, quando a gente trata e quando a empresa decide fazer um plano de mediação para aquele mês. Então, isso é, inclusive, um dos approaches que o mediador traz de parâmetro de negociação, né? Ele leva claro. dizendo que o momento processual para a empresa custa, de novo, a cabeça do advogado hoje, ele precisa cada vez mais pensar na estratégia, né? Sim, então, claro. Pensando na estratégia, você vai manejando junto com o representante da empresa, trazendo as técnicas da mediação. E existem fundos também hoje, Andrei, que compram. Digamos o seguinte, digamos que Fred fechou um acordo para começar a pagar um acordo daqui a 2 meses. Existe fundo que chega lá e diz, tudo bem, você fez um acordo, eu quero receber essas parcelas e te pagar a vista com o deságio de 20%. Isso é um mercado aí também que eu não vejo como maléfico. Eu acho que se houvesse mediação desde o princípio, muito disso aí que você está levantando a lebre agora, não haveria, porque o problema já teria sido resolvido lá na ponta. E mesmo tendo uma mediação, diga lá, vou pagar em 12 parcelas, nada impede da pessoa chegar em um banco, meu amigo, eu tenho 12 cheques pós-datados aqui, Quanto é que você me paga por eles? E você recebe eles aí. Perfeito. Isso é um mercado que existe há muito tempo. E a gente não vai pedir, e eu não vejo como impeditivo. Não, eu concordo com isso nessa parte. Depois que o direito é reconhecido e homologado, aí a parte tem a liberdade de transacionar o seu parcelamento e quer perder ou receber à vista sem nenhum problema, à vontade. Mas enquanto se está construindo a decisão, o acordo, aí sim o viés econômico não pode falar à frente da justiça e da lei. Eu sei, mas o viés econômico, Fred, vai ser o balizador para fazer a mediação. A mediação que a Ana faz, a maioria dela é baseado em algum benefício econômico, seja em voucher, seja em produto, seja em... Não, aí é o benefício que ele está dando. Mas Wilson, eu acho que o que a gente tá falando, agora eu vou usar a minha técnica de negociação, viu, Andrei, aqui, e de mediação. Acho que a gente está falando a mesma coisa, todos nós. O que o Fred está trazendo é que os papéis estão se confundindo, é o que eu estou entendendo. Os papéis estão se confundindo nesse... Ele tá ventilando a possibilidade do mesmo prestador de serviço ser aquele que adquire crédito. Ele está trazendo uma possibilidade como um malefício. Quando nós trazemos uma mediação, onde existem planos de mediação, que fazemos a entrega de voucher, como você está trazendo, Wilson, que a empresa propõe, ela está dando direito à parte de decidir se ela quer trazer ou não aquele movimento de adesão, de qualificação, de verificação do que é melhor para si, e não de uma imposição. É isso que eu estou entendendo nesse contexto aqui. Isso. Só complementar aqui a doutora Ana, e aí dentro de uma plataforma digital de solução de conflito, a parte acha que o direito dela é X. E não sei quem está pela plataforma concorda, só que o direito dela é 3x. Não 3x sendo monetariamente, não vinculando ao viés econômico, mas outros direitos. Entendeu?
Então, essa desassistência, a falta de assistência do advogado, como o Andrei falou, esse é o ponto X, é a pedra angular do debate. Meus queridos, o debate está ótimo. Eu poderia passar aqui horas ouvindo vocês, mas infelizmente o nosso tempo está acabando, né? Faltam 2 minutos para encerrar. Eu queria agradecer sobremaneira a todos vocês por aceitarem o convite, por estarem aqui tendo esse papo com a gente. Eu acho, Frederico, que depois a gente pode marcar a parte 2 desse debate. Com Para a certeza. gente prosseguir. Mas, Wilson, muito O Wilson obrigado. falou pouco, viu? O Wilson fala muito, viu? O Wilson falou pouco, viu? A próxima vez vai ser só com o Wilson. Fazer a parte 2 para ele falar eu fiquei mais. educado, Fred. Eu fiquei com medo de você, entendeu, Fred? Rapaz, a pessoa rica é outra coisa, né? Até na educação, né, rapaz? Ana Cristina, muito obrigado também pela presença, pelos esclarecimentos, né? E Frederico, mais uma vez, participando aqui dos eventos da ABA, né? Com a Capitão Andrei Azoni. e a atuação de sempre. Obrigado, gente. Muito Vamos obrigada. Obrigado, prazer a pela todos. oportunidade. Wilson, doutora Ana, Tchauzinho. forte E a abraço. ABA Ceará está à disposição de todos vocês. Um Muito abraço. obrigada. Parabéns pelo Boa trabalho noite. na aba. Parabéns pelo Tudo bom. evento. Um abraço, obrigado, parabéns aí, obrigado. Boa noite.